Boas noites, boas tardes. Estamos entrando agora no passo seguinte a respeito da vinda do Cristo, né? Como dando continuidade à leitura que fizemos na semana passada do livro A Caminho da Luz. E vocês que estão acompanhando perceberam que nesta parte do livro, Emmanuel se atém, obviamente, né, na importância do Cristo, né, na importância da vida, de tudo que a gente discutiu até então. A encarnação de Jesus na Terra, ela tem um significado enorme, né, é um marco na história da humanidade, na história de cada um, e a forma com que se desenrolaram os acontecimentos, né, as consequências colhemos até hoje. Então, retomando no livro, no capítulo Exemplo do Cristo. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na Terra, como tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Ou seja, é a consagração dos pobres e dos aflitos, né? É a consolação, né? A consolação da vida para que ela tenha um sentido, né? O que Jesus nos traz de lição e ficou é que o sofrimento não é em vão, ele tem uma finalidade, ele tem advém de uma causa e, portanto, é finito, né? E, portanto, ele consagrou, né? Todos os, como coloca aqui, infortunados e desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança reunindo-se em novas catacumbas romanas para reerguerem o sentido cristão da civilização humana, né? Aqui é interessante que toda essa sociedade que existe, né, se ela de alguma forma materialmente for destruída, né, encontraremos pessoas se valendo da lição do Cristo para retomar e impulsionar a volta à civilização, né? É muitas vezes nos corações humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. Interessante que ele coloca que é nos corações e não necessariamente na razão, no pensamento, né? Porque a obra de Jesus é amor e amor é sentimento, enquanto que a lógica, a razão nos dá os pensamentos e nem sempre há muito sentido inicial nessa condição de existência fraternal, né? E para fechar esse capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da Terra, recordemos o episódio do monge de Manilha, que, acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido ao cadafalso. No instante do suplício, soluça desesperadamente o mísero condenado. Como, pois, será possível que eu morra assim inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Considerações distintas daquela que já lemos sobre Sócrates, né? Mas um companheiro corre ao seu encontro e murmura-lhe aos ouvidos: Jesus também era inocente, né? Essa personagem histórica não era nem o primeiro nem o último a ser injustiçado. Jesus foi injustiçado, né, na sua maior obra, que era justamente defender a justiça através do amor. Passa então pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão antes de apertar o parafuso sinistro, eis-lo que responde resignado: meu filho,
não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. Esse tipo de abnegação, esse tipo de desprendimento, né, só é possível através da fé. Fé em quê? No que Jesus nos ensinou, né? Por isso que o capítulo aqui se chama O Exemplo do Cristo. Muito bem, terminada essa colocação, com a crucificação de Jesus, há, como a gente comentou, consequências, né? Essas consequências individuais e coletivas que estão se arrastando, né? Começa imediatamente no Império Romano. Então, o capítulo agora é o Império Romano e seus desvios, né? Continua Emmanuel, reportando-nos ainda as conquistas romanas antes da chegada do Senhor para as primeiras florações do cristianismo. Devemos lembrar o esforço despendido pelas entidades espirituais junto das autoridades organizadoras e conservadoras da República, no sentido de orientar-se à atividade geral para um grande movimento de fraternidade e de união de todos os povos do planeta. Então veja, só repontuando, né? Existem os representantes da República, que são os encarnados, e a espiritualidade está ali atuando para que predominem esses valores. A República foi um avanço social, porque tende a substituir os impérios, né? Os reinados, né? Porque república, como já vimos, é o reconhecimento que a coisa é de todos. Coisa é res pública de todos. Então, república significa a coisa de todos. Um conceito já avançando na ideia de quebrar as distinções, as categorias, né? Os pensadores que hoje sonham a criação dos Estados Unidos do mundo, sem os movimentos odiosos das guerras fratricidas, podem sondar os desígnios do plano invisível naquela época. A Grécia havia perscrutado, na medida do possível, todos os problemas transcendentes da vida. Nas suas lutas expiatórias, transferira as suas experiências e conhecimento para a família romana, então apta para as grandes tarefas do Estado. À força de educação e de amor, poderia esta última, Roma, né, unificar as bandeiras do orbe da Terra, criando um novo roteiro à evolução coletiva e estabelecendo as linhas paralelas do progresso físico e moral da humanidade terrestre. Todos os esforços foram despendidos nesse particular pelos emissários do planeta invisível, e a prova desse grandioso projeto de trabalho unitário é que a obra do Império Romano foi das mais primorosas em matéria educativa, com vistas à organização das nacionalidades modernas. O próprio instinto democrático da Inglaterra e da França, bem como as suas elevadas obras de socialização, ainda representam frutos da missão educativa do Império no seio da humanidade. Então, o que o Emmanuel está colocando aqui? Que Roma, como império, né, tinha como programação unificar materialmente, né, todo o planeta, né, entendido aquela época, aquela região, né, a Europa e tudo mais, norte da África. Por quê? Porque a partir dali teria um modelo de civilização, né, civilização é cidade, é aquilo que vem depois da tribo, né, inaugurando assim uma sistematização do conforto de uma cidade para cobrir as necessidades humanas. Esse sustentáculo material tenderia a se expandir, unificar, adotando tudo que se pensou na época, se instituiu. Como a gente já comentou, né? Do Império Romano até hoje, se estuda o seu direito romano, em todas as faculdades de
de direito, nos primeiros anos você tem uma matéria de direito romano, ou seja, as bases estão lá, consolidadas pelas experiências gregas, filosóficas, né? E pelo conceito de família, né? Quem seria o viés espiritual? Justamente os israelitas, os judeus. Eles dariam, né, um suporte para o Cristo, né? Tanto que nós temos o Evangelho junto à Bíblia, né? Que serviria com esse sustentáculo material para o avanço de toda a terra. Mas isso era uma programação, né, que não se cumpriu, dados os desvios de Roma, como nós vamos ver. O caminho dos romanos ficou juncado de sementes e de luzes para o porvir, para o futuro. A realidade, contudo, é que, se os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos no seio da comunidade de então, não podiam interferir na liberdade isolada da grande maioria dos seus membros. Esse conceito é interessantíssimo, né? Os espíritos inspiram, eles influenciam, eles induzem, mas o encarnado é quem decide, é ele quem faz, né? Espírito nenhum vai fazer nada no lugar do encarnado, por isso que existe a figura do médium, né? Então, a liberdade de escolha está nesse que está encarnado. Ele é quem faz, né? Que ele pode escolher aquilo que seja de interesse de Deus, no caso a espiritualidade, ou aquilo que lhe apraz por interesse próprio. E esse último interesse próprio é o que tem predominado constantemente, apesar dos esforços da espiritualidade superior. E isso não se encaixa nos romanos, se encaixa hoje para nós individualmente até, né? Os espíritos têm uma programação para nós, temos alguns caminhos a percorrer que não serão de pétalas de rosa, né? Mas que recusamos porque aquilo não nos interessa imediatamente. E, posteriormente, podemos nos arrepender disso, como nos arrependemos, e aí voltamos no processo de refazer. E isto vale tanto individualmente quanto coletivamente. Os abusos da autoridade e do poder. Em breve, os abusos da autoridade e do poder embriagavam a cidade valorosa. Toda a sede do governo parecia invadida por uma avalanche de forças perversoras das mais baixas esferas dos planos invisíveis. A família romana, cujo esplendor espiritual conseguiu atravessar todas as eras, iluminando os agrupamentos da atualidade, parecia atormentada pelos mais tenazes inimigos ocultos, que aos poucos lhe minaram as bases mais sólidas, mergulhando-a na corrupção e no extermínio de si mesma, dada a ausência de vigilância de suas sentinelas mais avançadas. Denso nevoeiro obscurecia todas as consciências, e a sociedade alegre e honesta, rica de sentimentos enobrecedores, foi pasto de crimes humilhantes, de tragédias lúgubres e miserandos assassínios. As classes abastadas aproveitavam a pletora de poder, instalando-se no carro da opressão, que deixava atrás de si um rastro fumegante de revolta e de sangue. Os Gracos, filhos da veneranda Cornélia, são quase que os derradeiros, os últimos traços de uma época caracterizada pela administração enérgica, mas equânime, cheia de honestidade, de sabedoria e de justiça. Então vejam, esse texto deixa muito claro a influenciação dos espíritos no bem e a nossa resistência em impor os nossos interesses. Tudo vai dos nossos interesses, né? O que nos interessa,
né? Por que que eu faço isso? Aonde for, do trabalho, família, no centro, na escola, o que que eu estou buscando? Qual é o meu interesse, né? É isso que nós temos que tomar cuidado, né? Buscar essa coerência íntima entre o nosso interesse e aquilo que propagamos, né? Os chefes de Roma, depois de Caio, assassinado no Aventino, embora se fizesse supor um suicídio, instala-se definitivamente um regime de quase completa dissolução das grandes conquistas morais realizadas. Sobe Mário ao poder, depois das vitórias contra Jugurta e contra os germanos, que haviam, por sua vez, invadido o território das Gálias. Mas os antagonismos sociais levam-se ao poder, travando-se lutas cruentas, como vésperas escuras de sangrentas derrocadas. Em seguida, surgem Popeu e a Revolução de Catilina, muito conseguindo a prudência de Cícero em favor da segurança da cidade. Verifica-se, logo após, o primeiro triunvirato, com a política maneirosa de Caio Júlio César, que se alia a Pompeu e a Crasso para as supremas obrigações do governo. Por isso, triunvirato são os três que decidem. Continua Emmanuel. As citações históricas, todavia, desviariam os objetivos do nosso esforço. Nossa intenção é mostrar que o determinismo do mundo espiritual era o do amor, da solidariedade e do bem. Mas os próprios homens, na esfera relativa de suas liberdades, modificaram esse determinismo superior no curso incessante da civilização. Exatamente o que nós já comentamos, né? Lembrando que Emmanuel, existem 2 livros de Emmanuel, né, que mencionam as suas encarnações quase que de forma contemporânea, que é justamente há 2000 anos, né, e 50 anos depois, em que Emmanuel exerce um papel dentro da política de Roma, né, na sua figura lá de senador. Ele influenciava as decisões, né, na época do Cristo, e depois ele reencarna, né, depois do seu drama pessoal, ele reencarna como escravo e judeu, né? São 2 obras interessantes que cabem dentro do nosso repertório aí. Os generais romanos podiam conquistar a ferro e fogo, desviando-se dos objetivos mais sagrados dos seus deveres e obrigações. Levando aos outros povos, pela força das armas, os liames que somente deveriam utilizar com a sua cultura e experiência da vida, mas seus atos originaram os mais amargos frutos de provação e sofrimento para a humanidade terrestre. E é por isso que, em sua quase totalidade, entraram no plano espiritual, esses generais, né, seguidos de perto pelas suas numerosas vítimas, entre as vozes desesperadas das mais acerbas acusações. Muitos deles, decorridos decênios infindáveis de martírios expiatórios, podiam ser vistos sem as suas armaduras elegantes, arrastando-se como vermes ao longo das margens do Tibre, ou estendendo-se as mãos asquerosas como mendigos detestados do Esquilino. Exatamente nessa relação de causa e efeito, né? Os generais romanos, todos eles, né, que exerceram o seu desvario, né, quando do poder, fatalmente acabam colhendo isso em encarnações em situações opostas, né? Essas situações, muitas com consequências imediatas ou mediatas, né? Acabam
inclusive se voltando contra o próprio império, né? É comum depois, ao longo da história, nós vamos ver, o Império Romano ele é constantemente alvo das invasões bárbaras, né? E o objetivo dos bárbaros era conquistar Roma, né? Por quê? Porque era o símbolo, né? E quem provavelmente, né, eram esses que queriam conquistar Roma, se não talvez até aqueles que foram assassinados em Roma, perderam seus postos e agora que gostariam de recuperá-lo de uma forma oblíqua, né? Enfim, ideias para refletirmos ao longo desta semana. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Nossos cumprimentos a todos. Que possamos nos reunir em pensamento e elevá-los a Jesus e aos seus mensageiros. Que todos possamos conseguir as forças de que necessitamos para superar e vencer as nossas dificuldades. Que o Senhor nos abençoe. O tema de hoje é do capítulo 25, Buscai e achareis, com especialidade os itens de 9 a 11, que tem por subtítulo Não vos canseis pelo ouro, constante no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus deu essas instruções, não possuais ouro e nem leveis dinheiro, as suas palavras não tinham por objetivo instruir os homens a negarem o trabalho e não se preocuparem com a previdência, porque trabalhar para o progresso e prevenir-se para os dias difíceis fazem parte da condição humana. Esses cuidados são essenciais para a existência material na vida terrena. Hoje, a maioria das pessoas vive na área urbana, muito próxima uma das outras. Naquele tempo, a solidariedade compensava as enormes distâncias e o viajante era bem recebido por onde passava. Havia nas propriedades da época abrigo para esses peregrinos. Se fosse hoje, Jesus não poderia dizer para que não se precavessem, pois a vida atual é diferente. Podemos entender que há o sentido próprio e o sentido moral nas instruções de Jesus. E em hipótese nenhuma Jesus condenou as atividades materiais, pois ele mesmo sempre trabalhou. Lembremos a instrução dos Espíritos que nos diz que toda atividade útil é considerada como trabalho e cada homem de bem que esteja atendendo corretamente às exigências que a vida lhe faz, através de atividades enobrecedoras, seja no lar ou noutro setor de produção, mesmo sem que o saiba, sem ter consciência disso, um mensageiro de realizações, atuando sobre o amparo da providência divina. Quem de nós se esforce para produzir, que procura ser útil na medida de suas possibilidades, mesmo que não esteja vinculado a instituições formais, é um trabalhador. Desde que essas atividades materiais não comprometam o próprio homem ou o seu semelhante diante da moral, essa atividade é um trabalho digno, e digno é o trabalhador de seu salário.
Logo, não precisa perder a serenidade na jornada terrena, pois Deus, nosso Pai, nunca deixa ninguém ao abandono. Antes de tudo, deve manter a confiança que as suas necessidades sempre estão sendo avaliadas pelos benfeitores de Jesus, tanto que nos se refere ao sustento físico como que no for preciso para progredir em sua caminhada espiritual. Nós podemos auxiliar o progresso material, sempre respeitando a liberdade de nossos semelhantes, estabelecendo os limites de nossas atuações para que não interfiram, prejudicando a vida dos que compartilham a nossa existência. Cabe a cada um de nós verificar se os limites das atribuições que podemos desenvolver atendem às leis divinas. O livre-arbítrio é a nossa liberdade de escolha. Vigora constantemente no nosso mundo interior e comanda nossos sentimentos, ideias, palavras e atos. Essas escolhas são próprias de cada um de nós como espíritos que somos. Nós sempre podemos escolher qual será o nosso próximo passo, o que nos dá a compreensão que a situação de cada pessoa em estar numa determinada carreira profissional não obedece à fatalidade, mesmo que esteja ausente dela momentaneamente. No entanto, no desempenho de nossas atividades, todos somos defrontados na presente encarnação com antigos associados de outras encarnações, todos endividados diante da lei divina. As pessoas de nosso convívio que estão reencarnadas nos núcleos a que nos afiliamos são quase sempre aqueles mesmos, junto dos quais se verificaram as nossas próprias faltas ou deserções em existências passadas. Daí se estabelecem os limites decorrentes da lei, que, em nosso próprio benefício, nos previnem de maiores quedas e que os nossos esforços devem respeitar no que nos propomos a fazer em busca do triunfo. Dessa forma, as palavras de Jesus têm por objetivo mostrar que a providência divina assegura ao homem o que ele realmente necessita para o avanço de sua alma na jornada evolutiva do espírito, que as suas necessidades materiais são satisfeitas dentro de um limite sabiamente coordenado pela mão superior que guia a senda humana, e por mais que o homem se impaciente, não poderá se impor aos desígnios superiores. Isso significa que todos devemos nos esforçar para progredir ao máximo dentro das leis divinas que nos asseguram hoje uma nova oportunidade de plantar para a felicidade com a resignação, serenidade e confiança. Além disso, Jesus provou que não é necessário ter uma posição social elevada para a prática do bem. E ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso, uma palavra de conforto, mesmo diante de situações duras. Dessa forma, quem espera pelo ouro ou pela prata a fim de contribuir nas boas obras, na verdade ainda se encontra muito distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Cada pessoa
é uma individualidade e traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com as quais pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Muita gente crê que a reforma da personalidade esteja condicionada ao fato de que o discípulo da fé se desligar de certos bens materiais. Há pessoas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, com bastante facilidade, mas não cedem em nada nas questões de opinião pessoal, sem nenhum esforço em renunciar. Ao tomarmos contato com as profundas e sábias mensagens espirituais, desperta em nós o desejo de ajudar os outros a se melhorarem, de espalhar as sementes da verdade e do bem, o que é muito natural. Entretanto, é possível que sejamos recebidos com hostilidade por aqueles a quem nos dirigimos nas nossas diversas atividades. Embora o que desejemos se trate apenas de pedirmos que cada um faça o seu melhor, que faça apenas o que pode fazer de bom, isso é muito mais do que suficiente para causar sérias irritações nas pessoas. Portanto, não é razoável e não é prudente que façamos longas observações e apontamentos, porque ao invés de obtermos êxitos nas tarefas, estabeleceremos sombras e dificuldades em torno de nós. Quando sentirmos necessidade de orientar alguém para que tenha cuidado, no fundo o que estamos fazendo é desejar a paz para essa pessoa. Com outras palavras, nós estamos dizendo: a paz seja contigo. Por vezes precisamos dizer: não faça isso, ou dizemos: faça dessa maneira, com o objetivo de livrar o nosso irmão da caminhada de uma experiência mais difícil. No entanto, nos recomendou o Mestre Jesus, em sua sabedoria, que nos certifiquemos de que quem esteja nos ouvindo esteja fazendo-o de boa vontade. Tenhamos em mente que as pessoas nem sempre estão nos seus melhores dias e que nós mesmos, por vezes, não estamos tão tranquila quanto nos expressamos. Algumas pessoas ainda não desejam o esclarecimento, preferem que tudo seja dito aos gritos e com gestos espetaculares que imponham sem orientar, para poderem se libertar das responsabilidades pelos resultados. Analisemos para percebermos se estamos nos dirigindo a quem seja digno do que estamos recomendando. No sentido do ensino de Jesus, procuremos avaliar a verdadeira disposição que tenha esse nosso irmão no atendimento do que seja o bem verdadeiro. Procuremos desenvolver nossa caridade com o discernimento suficiente para distinguir os realmente caridosos dos que tenham outras intenções, por causa da ignorância e da perversidade que se manifestam nas nossas experiências comuns, criando sombra onde desejamos acender uma luz. Logo, não é útil se impor a quem não quer ouvir. Os que sejam capazes de receber boas orientações são reconhecidos pela caridade que desejam praticar, mesmo que ainda estejam apenas iniciantes. Agindo assim, começamos a desmaterializar
em torno de nossos próprios passos, os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento precipitado ou da leviandade criminosa. Contudo, respeitemos o ponto de vista alheio, mesmo que eles sejam diferentes do nosso. Dentro dos limites deste respeito, a paz que desejamos será nossa paz, e caso não sejamos ouvidos, sentiremos a paz voltando para nós mesmos, pois nossa consciência estará tranquila. Afinal, não temos o direito de violentar nenhuma consciência, compreendendo que nem tudo está destinado a todos e que todas as criaturas da Terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade a fim de encontrarem a felicidade real. Para isso, não devemos constranger ninguém. Estudemos cada posição particular dos companheiros da caminhada e ofereçamos ponderações dosadas em amor. Mas, se nem assim quiserem nos ouvir, sacudamos o pó, no sentido de não conservar qualquer mágoa ou qualquer lembrança menos feliz nas bases da vida. Trabalhemos com alegria, façamos o bem que possamos fazer. Valorizemos os minutos, aprendamos a obedecer, estimemos a simplicidade, perdoemos sem condições, usemos a gentileza. Em favor da paz, mantenhamos essa certeza em nós mesmos. Muita paz a todos, muito obrigada.